E de volta neste Matinais, vamos então conhecer o Centro de Formação de Cultura, Formação Cristã da Diocese de Leiria Fátima. Connosco vai estar à conversa o Dr. Pedro Valinho, é o diretor deste centro e, portanto, vamos aqui perceber o que é que este centro faz, como é que ele surge e, acima de tudo, também percebermos o que temos para este novo ano académico, que está quase a começar. A abertura solene está marcada para 26 de setembro, mas já lá vamos depois perceber o que é que está programado para essa noite. Para já, vamos aqui. Dr. Pedro Valinho, queria perceber como é que surgiu o Centro de Cultura e Formação Cristã da Diocese. Muito bom dia, antes de mais, bom dia a todos que nos veem lá em casa. Este centro existe há mais de 30 anos. A Diocese de Leiria Fátima foi, de alguma forma, protagonista na criação de um centro que procurava dar formação cristã, formação teológica, aos seus diocesanos, sobretudo aos agentes de pastoral, ou seja, os seus catequistas, os seus ministros da comunhão, todos aqueles que têm uma tarefa ativa nas paróquias e todos os interessados, obviamente. Surgiu em 1984 como uma escola teológica para leigos, algo revolucionário na época, e teve uma adesão imediata muito grande de centenas de diocesanos que quiseram de facto fazer um percurso formativo, aprofundar as razões da sua fé, se quisermos. E, portanto, desde há muito tempo que este centro existe então como um centro da Diocese, portanto, ligado à Cúria Diocesana, é um departamento da Cúria Diocesana, que tem como objetivo precisamente isto, oferecer formação cristã aos seus diocesanos, aos agentes pastoral. E o facto de, logo nessa altura, não é, ter tido tanta adesão, podemos aqui depreender, doutor, que de facto os leigos têm alguma necessidade de aprofundar os seus conhecimentos teológicos e bíblicos? Que todos temos necessidade, eu acho que isso é inegável, até para a nossa vivência da fé, ou seja, quanto mais queremos aprofundar aquilo em que acreditamos e aquilo que de facto vivemos, mais é importante que saibamos mexer nesta linguagem que é muito própria do cristianismo. Eu acho que um dos sinais dos tempos da nossa Igreja é a necessidade que cada vez mais a linguagem que falamos é uma linguagem estranha para o mundo. E se não é estranha para o mundo, então talvez não estejamos a falar em cristianês. Portanto, mas é uma linguagem que se aprende. Portanto, há aqui uma espécie de um código que os cristãos falam e que necessita de uma catequese. No fundo é isto. E que cada vez mais esse código, por assim dizer, tem que ser decifrado, não é? Exatamente. Para que a mensagem chegue mais além. Sim, no fundo, o que nós oferecemos é as ferramentas para compreender esta linguagem muito específica que é a linguagem do cristianismo. Entretanto, existe também, eu aproveitava aqui para tentar perceber o paralelismo, se é que ele existe, a interligação ou não, porque temos o Centro de Cultura e Formação Cristã da Diocese e depois existe também a Escola Razões de Esperança. Estão interligadas, não estão? Esclareça-nos, doutor. Sim. Então, o centro progrediu dessa escola teológica para leigos, houve um sino diocesano por volta do ano 2000, um pouco antes, que transformou de alguma forma esta escola. A escola tem algumas valências e tem diferentes ofertas formativas. Uma delas é um curso de teologia, chamemos-lhe assim, é o curso Bíblia e Teologia Cristã, que no fundo oferece os fundamentos da teologia sem todo o aparato académico que tem um curso académico, mas com alguma exigência, no sentido em que queremos de facto aprofundar as matérias. Depois temos uma outra valência que é precisamente essa escola diocesana Razões da Esperança. A escola nasceu há cerca de 10 anos atrás e não é apenas uma iniciativa deste centro, é uma iniciativa deste centro em conjunto com os vários departamentos da Diocese, Departamento de Catequese, Departamento de Liturgia, que têm também ofertas formativas que precisam de formar, por exemplo, os seus catequistas ou os seus ministros da comunhão, os leitores, os cantores, mas entendemos que era importante que antes de darmos esta formação específica ministerial, ou seja, que o catequista receba a sua formação para catequista e o leitor para leitor,
houvesse aqui uma base comum, que tivesse a ver precisamente com isto, com esta linguagem teológica que nós falamos, nós cristãos. E isso é comum a todos, é uma necessidade que todos temos, quer sejamos catequistas, leitores ou não tenhamos sequer nenhum papel ativo na paróquia. E, portanto, aquilo que criamos foi uma escola que junta as várias ofertas formativas da Diocese. Numa primeira hora dá-se uma base teológica para todos, comum a todos, e numa segunda hora, então, há uma oferta ministerial, ou seja, há uma oferta específica para catequistas, há uma oferta específica para leitores, para cantores, etc. E, portanto, isto é a Escola Razões da Esperança, que está interligada com o Centro de Cultura e Formação Cristã. O centro tem a seu encargo a preparação desta primeira hora, sobretudo, e depois cada departamento da Diocese prepara uma formação, ou várias, na segunda hora. Uhum. Entretanto, neste ano, está para começar um novo ano académico, não é? A abertura está marcada para 26 de setembro. E neste novo ano académico junta-se também algo muito importante para a Diocese, que é a comemoração do centenário da sua restauração. Sim, esta Diocese vive de centenário em centenário. Portanto, estamos a terminar o centenário das aparições de Fátima e vamos, de facto, celebrar no próximo ano pastoral, que entretanto começará, a centenário da restauração da Diocese. Isto vai marcar, de facto, a oferta formativa que temos para este ano e, de facto, nesta sessão de abertura das atividades, já no dia 26, na próxima semana, pelas 21 horas, vamos ter uma conferência inaugural, digamos assim, que tenta lançar este tema, no fundo, do que é isto de ser igreja e o ser igreja hoje, ser igreja diocesana hoje. Como é que vivemos isto? Tendo em conta que atravessamos tempos, ia dizer difíceis, não sei se é o adjetivo que melhor classifica, mas são tempos que nos exigem de nós. E, portanto, nós teremos nesta conferência inaugural o padre Adelino Ascenso, que é o superior-geral dos missionários da Boa Nova, que nos falará sobre este tema, esta igreja que atravessa o silêncio. No fundo, percebermos que em tempos em que a igreja por vezes é silenciada, outras vezes não é escutada, outras vezes não se faz ouvir e outras vezes não tem sequer voz, o que é que nós somos? Procurar um pouco o nosso ADN. E perceber aqui até que ponto é que este silêncio pode ser ou não produtivo, ou pelo contrário, pode estar a ser um bocadinho destrutivo para uma igreja que se pretende viva e em missão? Pois, como em tudo, eu creio que as experiências que vivemos podem ter consequências positivas ou negativas, saibamos nós vivê-las. Eu lembro-me sempre de um teólogo americano que diz que talvez aquilo que a Igreja esteja chamada a fazer, precisamente hoje, seja a atravessar o deserto. A fazer um pouco a experiência que fizeram depois das perseguições, nos inícios da Igreja, aqueles padres que se refugiaram no deserto e perceberam que era preciso ir ao encontro da sua essência, no deserto. Pois talvez a Igreja precise disto, de ir ao essencial, percebendo que, independentemente dos números, das estatísticas e da voz, o importante é ser fiel ao chamamento. E há pontos neste silêncio que de facto é preciso repensar e reestruturar, se calhar, provavelmente. Sim, quer dizer, a Igreja está sempre chamada à conversão e a conversão significa precisamente isto, portanto, ir ao encontro do essencial, perceber o essencial e, portanto, o silêncio pode ser um momento privilegiado para nos encontrarmos connosco mesmos, enquanto Igreja. Nos últimos tempos, temos vindo a assistir a um discurso, entre aspas, de todos os nossos representantes religiosos, no sentido de nos irem dirigindo muito para os jovens. E todos estão... Ainda ontem tínhamos o Papa Francisco a ter aquele diálogo quase de tu e eu com a multidão, mas tendo como foco sempre do seu discurso, por assim dizer, da sua catequese, uma verdadeira catequese que o Papa nos fez, os jovens. E este silêncio
que estamos a sentir, que a Igreja pode estar a atravessar, pode estar, na sua opinião, doutor, diretamente relacionada com os jovens ou o seu afastamento que às vezes sentimos que eles têm à Igreja? Pois, tenho experiências diferentes. De facto, nós podemos ser tentados a olhar para os jovens como aqueles que deixam de ter alguma ligação com uma linguagem tradicional da Igreja, que não se identificam. Por outro lado, também me parece que os jovens são aqueles que mais... a radicalidade diz muito ao jovem. O desejo de ter uma experiência radical no sentido de ir à raiz da coisa e de experimentar algo que valha a pena. E isso nós temos a oferecer. Saibamos nós dizê-lo, transformá-lo. E não creio que o jovem tenha medo necessariamente do silêncio. Nós tivemos uma experiência, por exemplo, aqui em Fátima, muito recentemente, no Jubileu dos Jovens, em que numa tarde de sábado, eram oferecidas diferentes workshops, diferentes atividades, e aqueles que mais depressa esgotaram foram aqueles que propunham algo de radical, como, por exemplo, um momento de adoração, ou uma visita ao Carmelo. Portanto, são aquelas experiências que nos dizem algo da radicalidade da exigência cristã. E, portanto, eu não creio que os jovens tenham medo da exigência. Talvez o que esteja a acontecer seja que nós, Igreja, tenhamos receio de propor exigência aos jovens. E talvez seja esta a conversão necessária a ser fazer. Em termos daquilo que é o programa para este ano académico, que cursos é que vamos ter e como é que os podemos destacar? Então, eu falaria das duas principais valências que temos no centro. Por um lado, nós temos então a Escola Razões da Esperança, que é uma escola que funciona à terça-feira à noite a um ritmo quinzenal, portanto, entre as 21 e as 23 horas. Numa primeira hora é então oferecido duas disciplinas para todos aqueles que participam na escola, podem escolher entre uma ou outra. Uma delas faz parte do curso, que é um curso cíclico, ao fim do qual nós diplomamos os participantes. A outra é para todos aqueles que já fizeram aquela disciplina que faz parte do curso ou para quem está muito interessado naquele tema. Então, nessas duas primeiras horas, nessa primeira hora, nós vamos ter essas duas disciplinas. Uma delas é a disciplina de Igreja e Missão, portanto, falarmos algo sobre o que é ser Igreja e o que é ser Igreja em missão, no fundo para dizer que a Igreja é missão. Quem estará a orientar será um diácono da nossa diocese, recém-ordenado, que se chama Eduardo Caseiro. Depois temos também, portanto, como alternativa a essa disciplina, um tema que talvez suscite alguma curiosidade, que se chama Para uma Espiritualidade do Cotidiano. No fundo, percebermos que a vida espiritual não passa apenas pelo momento em que eu me ajoelho diante de um sacrário ou em que eu participo numa celebração litúrgica, mas que há de perpassar a minha vida e, portanto, no cotidiano da minha vida, entre as panelas ou entre o computador e as folhas. Portanto, tentaremos explorar um pouco isso. Quem estará a orientar essa disciplina será a doutora Anabela Rodrigues. E depois, na segunda hora, nós temos ofertas do Departamento da Catequese, do Departamento de Liturgia, várias do Departamento de Catequese, diferentes, eu posso até enumerá-las. Um curso de iniciação de catequistas, para catequistas, um curso geral de catequistas com a disciplina de catequética, uma formação sobre as catequeses da fé e uma formação para equipas paroquiais e vicariais de catequese, que é uma iniciativa nova do Serviço Santo de Catequese. Depois, no Departamento de Liturgia, tem a oferecer 3 formações, uma para leitores, outra para ministros da comunhão e outra para cantores, o canto litúrgico. E temos também a participação do movimento da Escola de Cursistas, que tradicionalmente participam também da Escola Diocesana Razões da Esperança. Uma outra valência é, então, o curso Bíblia e Teologia Cristã. É um curso que procura oferecer, fundamentar um pouco ainda mais, portanto, ir um bocadinho mais a fundo nessa fundamentação das matérias teológicas.
Aqui nós reunimos semanalmente, à quinta-feira, num horário um bocadinho mais alargado, a partir das 7h15, 19h15, irá depois até às 10h30. E neste semestre nós temos duas disciplinas, a História do Povo da Aliança, a História do Povo Hebreu, que será orientado pelo padre Gonçalo Diniz, e depois, na segunda hora, a partir das 21h, uma disciplina que procura olhar para, de certa forma, para aquilo que nos une e aquilo que nos distingue enquanto religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A disciplina chama-se A Herança de um Único Deus, Hermenêutica das Religiões Abraâmicas, e é orientada pelo padre Jorge Guarda. Já agora, vamos ter também, no final, ligado ainda a este curso, ciclo de estudos Bíblia e Teologia Cristã, no final do semestre temos um módulo interdisciplinar, que é, no fundo, uma espécie de... São 3 encontros, 3 sessões em 3 semanas, sobre o mesmo tema, mas dado por diferentes pessoas, com subtemas, não é? Isto é já em janeiro e fevereiro. O tema deste módulo interdisciplinar é sabedoria e poesia. No fundo, vamos olhar para os escritos, os Salmos, o livro da sabedoria, os livros que são tidos como os livros da sabedoria no Antigo Testamento, para perceber que são uma leitura bíblica para o nosso tempo, que nos dizem algo para o dia de hoje. E isto será o nosso semestre no centro. Haverá também outras atividades, como, por exemplo, o Encontro da Espera no Advento, uma espécie de um workshop sobre a pastoral da escuta, que me parece que poderá ser um desafio interessante, mas eventualmente poderemos até falar dele mais tarde. São várias. Em termos da abertura, ela está marcada então para 26, que há pouco não referenciámos, a partir das 21 horas, na aula magna do Seminário Diocesano. É aberto a toda a gente, doutor? Toda a gente, sim. Todos podem participar? Todos podem e são todos muito bem-vindos. Depois, para quem está lá em casa e possa estar a pensar, já falou aí de algumas coisas que, se calhar, eu estou interessada. Como é que as coisas se processam em termos de inscrições? Então, nós, se quiserem ler um bocadinho mais sobre cada uma das formações, poderão eventualmente consultar o nosso site, que é formação, portanto, formacau.leiria-fatima.pt, onde vem descrito um pouco cada uma destas disciplinas. Podem depois contactar-nos por e-mail, talvez seja o mais fácil, o telefone não sei de cor, mas o e-mail é o cfc.leiria@gmail.com. E a partir daí depois podem, sem problemas, fazer a inscrição. Também tem um valor simbólico, não é? Tem um valor simbólico, sim. Na Escola Razões de Esperança nós temos um valor de 10 euros por semestre. Portanto, a participação na escola num semestre inteiro tem um valor de 10 euros. Na escola, no ciclo Bíblia e Teologia Cristã, o valor é ligeiramente mais alto, também porque tem outra exigência e porque é um ritmo semanal, mas ainda assim não deixa de ser simbólico. Não tem o valor presente, mas não deixa de ser simbólico. Em termos da formação que temos de oferta para este ano, focalizando aqui este povo em missão, ou esta igreja em missão, que também é, no fundo, a alegria de ser igreja em missão que o nosso bispo nos pede na carta apostólica. Que paralelismo é que podemos aqui fazer, Dr. Pedro? No fundo, eu creio que as várias formações dão-nos algum contributo para este aprofundamento daquilo que este ano pastoral propõe. Desde, por exemplo, olharmos para, no curso Bíblia e Teologia Cristã, olharmos para aquilo que nós somos na nossa raiz. Vamos olhar para a história do povo da Aliança, que no fundo somos nós, este povo da Aliança. E, portanto, percebermos que nós temos esta raiz de um povo de Israel que faz uma aliança com Deus, ou Deus faz uma aliança com eles, e que é em volta desta aliança que nós nascemos. Jesus vem-nos colocar, inserir, enxertar nesta aliança. Percebermos também que não somos os únicos que olhamos para Deus e portanto, nós, a Igreja, dialogamos com outros crentes no mesmo Deus, com um olhar, com um prisma diferente,
E isto também parece que é importante até nos nossos dias. E depois, de facto, esta disciplina de Igreja em Missão, que nos há de dizer algo, de facto, de quem nós somos hoje e do que é que nós somos chamados a ser, a fazer, a ser e a fazer. E percebermos que isto também nos chama a uma vida espiritual, e aí temos uma outra disciplina também a falar sobre isto. Há um compromisso espiritual que ser cristão exige, se queremos ser autênticos com a nossa fé. E, portanto, creio que as disciplinas estão orientadas para nos fazer focar no que é ser igreja 100 anos depois desta diocese ter sido restaurada. Muito bem, ficamos por aqui na nossa conversa. Estivemos então a conhecer este Centro de Cultura e Formação Cristã da Diocese de Leiria Fátima. O ano académico começa já a 26 de setembro, a partir das 21 horas, na aula magna do Seminário Diocesano de Leiria, com uma conferência com o padre Adelino Ascenso, intitulada Esta Igreja que Atravessa o Silêncio. Que silêncio será este? Bom, o melhor é ir para perceber. Quanto a nós é tudo neste Matinais. Tenha a continuação de uma excelente quinta-feira.